Teoria cognitivo-comportamental. A teoria cognitivo-comportamental, ela sofreu uma modificação da segunda edição para a terceira edição. Então, quem tem o livro antigo, um outro livro que é mais amarelinho, esse livro tem muita coisa que já está desatualizada, porque vem aí uma roupagem diferente para a teoria cognitivo-comportamental. Por isso que eles falam teoria e prática terceira edição de Judith Becker. E aí, a gente vai estar aqui trazendo o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1, ele traz a introdução ao TCC. E nesse nosso papo, a gente vai sair daqui sabendo o que é TCC, qual é a teoria por trás da TCC, o que as pesquisas nos dizem sobre a eficácia da TCC, como ela foi desenvolvida e por quem, o que é CTR, ou então TCR. Você de repente já está sabendo, Marcelo, dessa nova frente aí que está vindo, mas a gente vai falar sobre ela. Como é uma intervenção cognitiva típica? Como pode tornar-se um terapeuta de TCC eficaz? E aí, no desfecho, a gente espera ter aí mais ou menos de 5 a 10 minutinhos para estar conversando. Caso a gente tenha necessidade num assunto mais profundo, a gente vai ter aí esse tempo de 1 hora até 1 hora e meia, tá? Ok, meninas, até aí? Ok, E ok. aí, eu já trago a TCC falando sobre o Aaron Beck, que foi exatamente o que desvendou aí essa nova abordagem, né? O que trouxe para a gente essa nova abordagem. E Aaron Beck era psicanalista. Então, ele tinha o set clínico dele e atendia, sendo que por volta da década de 60 a 70, ele começou a gerar a terapia dele com um foco mais em depressão. E todo depressivo é mais complicado a gente extrair muita coisa dele. Então, o que ele fazia? Sessões mais estruturadas, de curta duração e voltada para o presente. Por quê? Ele identificou que nas sessões tinham dois tipos de pensamentos. A associação livre, que é utilizada na psicanálise, tá? E pensamentos automáticos, que foi aí incluído na TCC e levados muito para o presente, tá? Então, os pensamentos automáticos aqui é muito nessa qualificação ou desqualificação de si mesmo. Tá? E a gente vai falar um pouquinho disso, e no terceiro capítulo a gente entra bastante forte sobre isso. E aí eu quero falar que, ao longo de todo esse percurso, desde a década de 70 até agora, outras frentes de cognitivo-comportamentais teorias vieram surgindo, tá? Porque teve uma ampla abrangência de outros transtornos e problemas. Então, teve a teoria racional comportamental, em 62, a teoria de modificação cognitivo-comportamental, em 77, a teoria de ativação comportamental, em 80, depois teve aí um ajuste em 2001, a teoria de processamento cognitivo, em 93, sendo que o que está em negrito é o que no Brasil é mais utilizado. Então, a teoria comportamental dialética, que é a DBT, que é mais conhecida, chegou em 93, né? Surgiu em 93. A teoria de exposição, em 98. Sistema Psicoterapia de Análise Cognitivo-Comportamental, em 99. A Teoria de Aceitação e Compromisso, ACT, muito utilizada no Brasil, em 99. Teoria de Soluções em Problema, em 2006. E outras que não estão no livro, mas eu trouxe porque são utilizadas amplamente aqui no Brasil, que é a Teoria Focada na Compaixão, que é a TFC, em 80. A Teoria do Esquema, que muitos, inclusive, vão direto nessa teoria, esquecendo a raiz, a base da TCC, né? Então, foi em 90, e a teoria cognitiva processual, a TCP, essa eu não achei o ano, tá? Todas essas teorias, em todas as derivações da TCC, o tratamento está baseado na formulação cognitiva. Ou seja, essa formulação cognitiva é as crenças mal adaptativas, as estratégias comportamentais, a manutenção de fatores que caracterizam um transtorno específico. Além disso, entra a conceituação do caso desse cliente, e cada um tem o seu caso, juntando suas crenças subjacentes, específicas e padrões de comportamento. Isso a gente vai ver muito no terceiro capítulo, tá? Mas eu vou dar uma palhinha aqui. Em 77, constatou-se que a terapia cognitiva era efetiva como a imipramina, que é um antidepressivo. Então, ela era associada, ou seja, equiparada a um medicamento. Então, isso daí fez com que começassem, de fato, a ampliar as pesquisas em cima dela, tá? E o TCC, ele vai na forma como o indivíduo interpreta e pensa sobre suas experiências. E aí está muito a crença nuclear, que a gente também chama de crenças centrais, né?
e que influenciam o sentimento e o humor e o comportamento, que dentro de toda essa crenças subjacentes e intermediárias, tornando disfuncionais ou funcionais. E muitos pensam que funcionais não precisa de terapia, né? Mas exatamente nós estamos aqui em função disso, porque mesmo eles tendo crenças funcionais, existe aí a situação que pode torná-la em algum momento disfuncional. Dando foco todo esse desconforto causado ao indivíduo, o que ele sente no presente, tá? Para que ele consiga gerar esse aprendizado como regular seus pensamentos de maneira mais realista e adaptativa, minimizando o impacto negativo. E uma das diferenças da terapia cognitiva comportamental, que ela traz todas aí as outras também, é que nós não temos uma fórmula, não é pura. A gente ajuda aquele indivíduo a ele enxergar de fato situações que possam minimizar aqueles problemas ou aqueles transtornos e levá-lo a um aprendizado. Então, por isso que o tempo de terapia, né, não as sessões, mas o tempo de terapia, a gente parte do princípio que se gera, sim, um aprendizado, ele não fica dependente do terapeuta, e ele consegue se regular. Agora, vem uma coisa nova, muito nova, quer dizer, para a gente no Brasil, mas já estão aí em pesquisa há algum tempo, que é a terapia cognitiva para recuperação. Essa terapia, ela vem para transtornos mais efetivos, mais complicados. Então, essa terapia, ela enfatiza as crenças adaptativas e as estratégias comportamentais. O que que é isso? Além dos fatores de humor positivo, porque ele enfatiza, ele traz os pontos positivos desse indivíduo, desse sujeito, tá? Trazendo as qualidades pessoais, ou seja, eu estou enaltecendo aquele sujeito, eu estou trazendo o que há de melhor nele, tá? Qualidades, habilidades, pontos fortes, para quê? Ele consiga entender que ele pode fortalecer suas crenças nucleares sobre si mesmo, tanto na sessão como fora, como no meio, tá? E aí, qual que é essa diferença sobre TCC e sobre TRC, TCR, né? Que é a teoria cognitiva comportamental e a teoria cognitiva para recuperação. É que na TCC nós falamos sobre os problemas que surgiram que afetam o presente. Tá ali no presente. Até aí tudo bem, ambas são bem parecidas. Mas as técnicas de recuperação é em cima desses desafios. Já a de recuperação, tá? A teoria cognitiva para recuperação, ela é orientada pelo tempo. Enquanto a TCC trabalha mais no presente, a recuperação projeta futuro, trazendo as qualidades, enfatizando os pontos fortes desse indivíduo para ele atingir os objetivos dele, tá? E aí, já chegando ao final do capítulo 1, a experiência de um terapeuta em TCC se dá em 4 estágios. A habilidade básica de conceituação do caso. A gente precisa compreender aquele indivíduo naquele momento, e aí se dá pelas entrevistas, aí se dá exatamente por esse rapport que a gente tem com ele. Então, a avaliação e dados coletados nessa sessão, tá? Com essa empatia, essa relação que a gente tem na estrutura da sessão, é que se leva esse bom senso de um planejamento do tratamento, considerando aí os valores e as aspirações e objetivo do cliente. Inclusive, isso daí mudou, que eu vou falar um pouquinho adiante, tá? Então, olha como que se junta, já unifica o presente para o futuro, né? E a integração da sua conceitualização à técnica aplicada para um fluxo de terapia. Ele já fala, inclusive, assim, que um bom senso para o planejamento do tratamento. Então, o que aquele indivíduo, naquele momento presente, precisa? Como qualquer terapia melhor que eu posso desenvolver, né? E a outra coisa é que muitas vezes a gente parte do princípio que conseguimos conceitualizar e trabalhamos com aquilo ao longo das sessões, né, dos encontros, sendo que outros novos dados irão surgir e a gente precisa integrá-los dentro da conceitualização já trabalhada, tratada, tá? Para dar exatamente fluidez e continuidade nesse tratamento, nessa terapia. E o estudo da TCC é contínuo, né? Principalmente porque é uma das abordagens que evoluem a cada momento mais rápido, tá? E por que isso? Porque existem muitas pesquisas em cima dela. Então, pelo fato dela conseguir ser mais objetiva, ela consegue evidenciar, ela consegue trabalhar através de pesquisas e evidenciar aí os resultados. E ela é colocada aí no padrão ouro, tá? Vocês já devem ter escutado sobre isso.
Bem, a TCC ajuda os seus clientes a avaliarem e mudarem os pensamentos disfuncionais, podendo causar até uma mudança duradoura no humor e no comportamento. Por que ele coloca podendo causar mudança duradoura? Porque o indivíduo, ele vive em vários, no meio, ele tem várias situações. Então, ele pode ter ali uma situação que pode desencadear ou a mesma, e ele não saber lidar com aquilo, ou outras. Então, existe a questão, não é acabar o tratamento, mas ensinar o indivíduo a ele se regular. Se ele não consegue se regular, ele retoma a terapia. E muitas vezes existe aí a continuidade com outros problemas que vão aparecendo, tá? Recentemente, aí o que eu iria falar, recentemente ele sai de tratar aquele indivíduo como paciente e ele trata como cliente. Por que isso? Ele não acredita que na TCC a gente não pode ter a ideia que nós somos detentores do conhecimento. Muito pelo contrário, o cliente ali, tem a necessidade de interagir junto conosco. A gente vai ver isso daí no segundo capítulo, e já já. Então, como cliente, ele espera esse aprendizado. Olha como que a situação muda. Ele espera esse aprendizado, espera receber esse serviço. Ele é ativo nessa função de construção, tá? E recentemente também entra o foco na recuperação, enfatizando valores e aspirações e as formas positivas para casos mais severos, como esquizofrenia. Então, uma das coisas que o TCC tratava muito, né, era em função das neuroses. Hoje em dia, ela já entra, e já tem vários tratando aí várias daquelas outras terapias baseadas em cognitivos e comportamentais, trabalhando diversos transtornos. E o bom terapeuta é aquele que pratica, como a gente está fazendo aqui, em si mesmo e também entra ali um estudo contínuo, tá? Uma coisa está puxando a outra. Por que ele colocou isso? Porque não adianta a gente querer extrair do outro aquilo que a gente não consegue extrair da gente mesmo, tá? Isso, inclusive, Judith coloca bastante no livro. Meninas, até aqui, tudo bem? Deixa eu ver Bem, vocês. sim, Olá, sim, Beatriz, bem-vinda. Até aqui, tudo bem? obrigada. Tudo certo, maravilhoso. Então tá, então agora a gente vai passar, os capítulos são bem resumidinhos mesmo, tá? Enfatizando que quando a gente tem uma necessidade maior, a gente vai trazendo um capítulo só. Os nossos encontros, exatamente, são encontros que não vai perdurar mais do que 1 hora e meia, não existe isso. Então é o momento que a gente trabalhar o capítulo, o momento que a gente trouxer as dúvidas, finalizou, ali a gente conclui, tá bom? Então hoje a gente está no capítulo 1 e capítulo 2. Vou estar trazendo o capítulo 2 porque o meu par aqui, viu, Melissa? Você se prepara para isso. O meu Tá, par aqui tá no trânsito. Então, eu vou estar trazendo o capítulo 2, como nós duas estudamos os capítulos, eu vou estar abordando para vocês. E no final eu abro para dúvidas, tá bem? Ok? Tudo certinho? ok, ok. Então, vamos lá. Na visão geral do tratamento, né? O capítulo 2 ele abrange aí 14 pontos de uma visão geral desse tratamento. E aí a gente traz já no início, os planos de tratamento na TCC estão baseados em uma conceitualização cognitiva em desenvolvimento contínuo. Olha o que o capítulo 1 comentou, que eu trouxe do capítulo 1. Ele é um desenvolvimento contínuo baseadas em uma conceitualização, mas pode ocorrer outros novos pontos que vão surgindo e aquilo vai desenvolvendo aquele indivíduo continuamente, tá? Outra coisa, a TCC requer uma aliança terapêutica sólida. Lembra que eu falei que ele sai de paciente para cliente? Porque essa aliança terapêutica ali não parte do princípio que o terapeuta sabe mais do que o indivíduo, o cliente, e espera do cliente uma participação ativa inclusive compromisso, tá? Então, essa aliança terapêutica, esse rapport em cima dele, a palavra é essa mesmo, essa aliança que existe do comprometimento terapêutico é de ambas as partes. A monitoria contínua continuamente no progresso do cliente. A TCC, ela vem de tempos em tempos, né? O terapeuta, ele pergunta se ele está atendendo, se ele está chegando a realmente resultados, se ele está conseguindo identificar quais são os gatilhos do dia a dia dele, se ele como terapeuta está conseguindo atendê-lo adequadamente. Então, é um processo com o cliente de monitoria contínua.
não abre-se uma sessão sem fechá-la perguntando se aquele cliente entendeu aquela sessão. Porque não adianta nada a gente ter uma sessão se por acaso aquele indivíduo saiu de lá sem agregar nada, sem nenhum aprendizado. E se por acaso ocorreu, é através das tarefas que se reforça, olha o cognitivo aí, se reforça, né? É um certo aprendizado, pelo menos minimamente. TCC é culturalmente adaptada e adaptada o tratamento ao indivíduo. Por quê? Existe aí a TCC em diversos países. E cada país tem a sua cultura local, né? Cultura diferente de costumes, mas costumes também entra aqui. Então, dependendo da cultura local, se adapta esse tratamento ao indivíduo. Mas, de forma, por exemplo, alguns países não permitem fazer online, tá? Tem alguns países que a mulher, mesmo na terapia, ela precisa estar vestida com o rosto encoberto ou coberto total. Então, esse tipo de coisa vai se adaptando, mas a raiz, né, a estrutura, a espinha dorsal do tratamento, que é cognitivo, buscando aí a mudança de comportamento dentro das suas crenças centrais, suas crenças subjacentes, e trabalhando aí exatamente mudança de comportamento, como que a gente pode ver lidar com esses nossos problemas, isso daí é o nosso eixo, tá? Então, a gente vai trabalhar no TCC como um todo. Enfatiza o positivo. Não sei se esse daqui já tinha na versão antiga, mas a Judite trouxe aqui, inclusive, essa questão de enfatizar o positivo, e ela ressaltou a questão da terapia cognitiva de recuperação. Então, enfatizar esse positivo para esse cliente é muito importante para que ele consiga, no futuro, alcançar aí, no degrau a degrau, os seus objetivos, tá? Bem, eu tô com 10 minutos para falar. Se por acaso cair, eu vou mandar um link no Zap, tá bom, gente? Aí vocês entram no link novo, ok? A TCC enfatiza a colaboração e a participação ativa. Olha ele dobrando aqui o 2 e o 3 e o 6. Já até falei sobre isso. A TCC é aspiracional, baseada em valores e orientada a objetivos. Olha o desdobramento que ele faz da recuperação aqui, que é do 5 e o 7. A TCC, inicialmente, enfatiza o presente, tá? Então, ela trabalha com o presente, mas isso não quer dizer que ela vai buscando o que está ocorrendo, o porquê aquilo está ocorrendo naquele presente. E ela vai desenrolando. Só que o que desagrada, o que causa desafios, o que causa transtorno naquele presente. E quando a gente está falando de entendimento, eu posso entender aí o passado, mas quando a gente fala de tratamento, a gente joga presente e futuro, que é de recuperação. A TCC é educativa. Lembra que eu comentei sobre o aprendizado, que o cliente precisa sair dali entendendo o que ele pode fazer ele mesmo? Então, ela é educativa para todos nós. Inclusive, é utilizado em organizações, é utilizado em escolas, é utilizado, inclusive, em famílias também que trabalham com isso. Então, a Judite traz esse desdobramento. A TCC é atenta ao tempo de tratamento. Então, não se vislumbra um cliente, pode até ocorrer, mas ele não entra, a gente achando que a gente vai ter aquele paciente a vida toda. Né? Isso é paciente. A gente enxerga como cliente que a gente tem que entregar um serviço a ele, junto com ele, tá? As sessões de TCC são estruturadas. Aí a gente vai ver isso daí em terceiro e quarto capítulo. A TCC utiliza a descoberta guiada e ensina os clientes a responderem suas cognições disfuncionais. Olha uma coisa puxando a outra, o 9 e o 12 juntos. A TCC inclui planos de ação, tarefinhas de casa. E quanto mais simples, mais fácil do cliente aí desenvolver isso em casa. A TCC utiliza uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento, tá? Então, o tratamento da TCC leva em conta a cultura, história familiar e outras características importantes dos indivíduos, a natureza das suas dificuldades, seus objetivos e aspirações, sua habilidade para formar um vínculo terapêutico forte, tudo isso a gente já comentou aqui, sua motivação para mudar, isso daí é novo, não foi comentado ainda. Sua experiência prévia com a terapia, ele precisa saber o que ele está fazendo ali, tá? E as suas preferências, da forma que nós vamos atuar, isso tem um acordo logo no início. E o fundamento do tratamento é sempre uma relação terapêutica sólida.
Acho que é isso. Deixa eu abrir agora para perguntas. E aí, meninas? Agregou? Ficou alguma dúvida sobre esses capítulos? Foi? Elucidativo. Eu não sei se eu tenho pergunta ainda, porque tipo, eu tava lendo três, né? Na real, eu comecei a ler um, então foi bom que agora fechou algumas coisas pra mim aqui, que eu já tava lendo três, né? E aí, no fim, foi até bom ter diário, porque tem muita coisa agora. Já tem muito texto pra ler da aula e eu tô tão alívio pra passar a semana que vem. A terceira, ela vem aí exatamente trazer esse conteúdo de espinha dorsal da TCC. Ela vai abrir isso aí, inclusive a Mel, que está aí, ela vai estar trazendo, eu dou um apoio aí. Mas ela vai trazer exatamente isso. Capítulo 1, capítulo 2, ele vem exatamente da o que é essa TCC que a gente tanto fala, né? Qual que é a diferença que a gente tem dessa TCC para as demais abordagens? Beatriz, Marcela, vamos lá, meninas. É grupo de estudo, aqui não tem ninguém que sabe mais do que o outro, não. A gente está construindo juntos, tá? Rapidão, Ela, você falou por último agora, Cláudia? Consegue me ouvir? consigo, Beatriz. É porque eu tô de fone, é bom conferir, né? Eu achei incrível, eu tinha lido, né, alguns capítulos, e esse livro da Judith Beck é muito bom, ele explica bastante, bem, assim, claro, uma linguagem muito boa, e eu acho que vocês foram maravilhosas, né? Você foi maravilhosa na explicação. Eu acho que a TCC é uma abordagem muito eficaz, a mais eficaz, né, de acordo com os estudos aí, e eu acho que é muito importante a gente estar aqui aprendendo, eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que ficou bem explicadinho, foi maravilhoso. A partir do terceiro capítulo, a gente vai ter muitas dúvidas. Com certeza, vai nascer muita dúvida. Porque nesse início, né, fica tranquilo. Depois que começa Vocês entenderam as a diferenças dificuldade. que trazem aí, que traz a terceira edição? A terceira edição, ela traz uma grande diferença, que é a terapia cognitiva para a recuperação, que ela trabalha casos mais graves, ela trabalha casos, ela até utiliza uma palavra aqui, que eu botei no final, deixa eu ver aqui no livro, mais desafiadores, né? Transtornos mais desafiadores. Então, não adianta simplesmente e ela vai resgatar isso daí em algum capítulo que eu li muito ano passando. Ela vai resgatar, não adianta simplesmente resgatar o futuro. A gente precisa saber como aquele indivíduo consegue trabalhar o presente. Não, desculpa, não adianta trazer o passado. A gente precisa mostrar para aquele indivíduo que ele consegue construir o pouco no futuro. Entendeu? Construindo devagar nesse presente, é quase uma coisa de vovó, né? Fazendo aquele tricô de forma calma, e ele vai botando uma peça atrás na frente da outra e vai construindo o futuro dele. Do que só ficar trazendo o passado e tentando resgatar onde estava esse problema. Né? Ela vai falar sobre isso. Interessante, né? E aí, Marcela, Luísa, bem-vinda. Já estamos aí no finalzinho, mas eu espero que a gente consiga gravar. E aí, meninas, dúvidas? Assim, estão me escutando direitinho? Estamos. Ok. Enfim, eu gosto muito de estudar em grupo, né? Além do estudo individual, né? Então, assim, tá sendo ótimo. Por enquanto, eu não tenho dúvida, né? Eu só queria fazer assim, tipo, aquilo de fazer os exercícios na gente mesmo, né? É muito interessante. Eu acho que pode ter acontecido com vocês, mas, por exemplo, eu tô pensando, eu tô com alguma emoção, eu tô muito ansiosa, nervosa, aí vem um pensamento. Aí, será que esse pensamento está correto mesmo? Eu aprendi isso com o quê? Com a TCC. E é muito interessante, né? Que a gente vai fazendo na gente mesmo, vamos dizer assim. E o aprendizado, né, Marcela, com a gente, se a gente consegue trabalhar, porque se a gente precisa gerar o aprendizado no outro, a gente precisa aprender a fazer, né? Então, a TCC é muito isso. Então, para que a gente consiga gerar no outro, é igualzinho um capítulo. Por exemplo, eu li o capítulo, estudei o capítulo, e estou aqui passando para vocês e gerando esse pequeno espiral de aprendizado. Então, quanto mais a gente pratica, mais aprendizado, mais fortalece o nosso conhecimento e mais temos condições de ajudar esse outro e a gente mesmo, né? Então, é exatamente essa espiral. É isso aí. Sim, eu estava falando, né, que eu estava tendo, quando eu tive essa matéria, né, assim, eu achei maravilhosa. Né? Eu acho que também pela didática do professor, né? Porque o professor, além de passar os conteúdos, ele passava uns exercícios para fazer, né? Tipo, inclusive a Judith Beck fala disso no livro, né? De tipo fazer conceitualização de caso de personagens, né? De livros de filmes. E o professor fez justamente isso com a turma, né? Quando eu estava Quem foi o fazendo seu professor lá na TCC? Douglas, eu não sei se ele está na faculdade mais. Douglas Douglas ele me deu behaviorismo. Eu já estou gravando, tá? Os capítulos e vou disponibilizar. Ainda só com calma, porque é tudo com a gente, né? Então, futuramente eu quero mais administradores para me ajudar nesse grupo, viu, gente? Tá. Tá bom?
Então, o que que acontece? O grupo é um grupo de estudantes, a gente está começando a base de TCC, porque uma das coisas que, inclusive, conversei com a Thaís, professora, é que a gente começava assim, eu quero saber a teoria dos esquemas, eu quero saber dialética. E a todo momento ela falou assim, você não consegue saber nenhuma dessas se você não tiver a base de TCC. Então, a TCC é onde desmembra isso tudo. Então, a gente está começando exatamente do livro, né, que modificou, que está trazendo aí uma nova teoria aí de recuperação. Cada encontro nosso, que vai ser às terças-feiras, às 19h30, vai ter uma duração aí de 1 hora e meia. Não espero passar mais do que isso. Por exemplo, a gente agora está com 40 minutos, 46 minutos, né, de encontro. Não espero passar mais do que isso. Por quê? Porque vamos já colocar em prática, né, o que coloca a TCC. Então, se a gente tem sessões aí mais estruturadas, mais curtas, isso aí é assimilação. Né? Então, parte do princípio assimilação. E já vamos botar em prática já no nosso próximo evento. É interessante a gente sempre ler o capítulo antes que vai ser dado. O próximo encontro vai ser na terça-feira que vem, 19h30, capítulo 3. Que é um capítulo vasto. A Mel vai estar aí, dando junto com Flávio. com a Flavinha, tá? Eu tô aí também, se precisar, eu ajudo, tá bom? Se por acaso quiser só falar, pode só falar. Se quiser fazer apresentação, como eu fiz, para mim é mais fácil, porque me roteiriza. Eu vou Também é mais direto fácil. na Eu apresentação. prefiro também, né? Hã? Eu também prefiro fazer apresentação para ficar mais estruturado, aí fica, para mim e para Então, quem tá vendo, eu acho. então, se quiser, faça a apresentação. Mas se por acaso não quiser, falar já é aqui o grupo de estudo, tá? Tá. E nas próximas, eu preciso aí de mais gente, mais estudantes junto com a gente para falar os próximos capítulos. Já estou com 4, mas preciso do 5 e do 6. Então, coloquem aí, gente, para ajudar a gente a dar essa continuidade de estudo, tá? Senão vocês só vão ver Cláudia Sena aqui falando. Ou então Melissa Mel falando, né? Então vai ser assim, porque nós duas adoramos falar. É, Tá bom, gente? então tá bom. Alguma dúvida? Eu vou fechar o grupo para exatamente não ter muitos problemas. Hoje eu ainda vou deixar aberto, mas a semana geralmente eu abro e fecho, como vocês já sabem. E já vou dar o direcionamento no grupo e convidem pessoas para entrar nesse grupo para participarem ativamente. A gente precisa fazer o rapport. Olha só, fechando o nosso TCC. A gente precisa fazer esse rapport, esse envolvimento, esse comprometimento de a gente dar continuidade. Tá bom? Tá bom. Ok? Boa noite, então. Tchau, meninas. Até a terça que Ok. vem. Beijo. Tchau, Obrigada. Rita. Tchau, Gabi. Tchau, Bia. Tchau, Marcela. Tchau, Tchau, foi Beijo. ótimo. Beijos. Obrigada. Até semana Até que a vem. próxima.